Sabe aquelas pessoas que olham para uma pintura abstrata e falam: um monte de quadrado colorido, até uma criança faz isso. Então, eu era essa pessoa, até que minha visão de mundo foi estilhaçada por um soco artístico das pinturas do Mark Rothko. Só tem um problema, eu não entendi porra nenhuma. Como é que uma pintura de 2 retângulos vermelhos me fez ter essa reação emocional? Piadas à parte, conhecer o trabalho do Rothko realmente transformou a maneira como eu enxergo arte. E não só a arte visual, toda música, filme, anime ou livro que eu li desde então trouxe nuances que eu nunca tinha percebido antes. Tudo isso por causa de algo que eu vi nas pinturas dele, mas que nem eu faço ideia do que foi. Então, para tentar entender isso, nós vamos ter que voltar um pouco no passado. Tá vendo essa foto? É uma foto do Rothko ainda jovem, quando as pinturas dele ainda não eram tão abstratas. E nessa foto tá a primeira pista para entender os sentimentos e pensamentos caóticos da arte abstrata. Conseguiu perceber? Se você olhar com cuidado, dá pra ver que o Rothko escreveu uma frase por cima da foto, ali no canto superior. I don't look like this. Que quer dizer, eu não sou assim, em francês. Não, pera. Esse sentimento do Rothko de enxergar a realidade e sentir que falta algo, enxergar a realidade e sentir que às vezes ela não é capaz de transmitir a sua verdadeira essência, é um sentimento com o qual praticamente todo mundo consegue se identificar e foi uma das bases da jornada artística do Rothko e do expressionismo abstrato, um movimento artístico que teve o Rothko como um dos fundadores, inclusive. Mas se a realidade não é real o suficiente, o que é então? Se a gente comparar a foto do Rothko com um autorretrato que ele mesmo pintou dele, afinal é isso que significa um autorretrato, né? Eu sou meio burro. Enfim, se a gente comparar as duas imagens, a gente começa a ter uma ideia de como a visão do Rothko divergia da realidade. Se ele realmente conseguiu chegar a uma essência mais fiel do que ele era, eu não sei. Mas fica evidente que os sentimentos transmitidos são drasticamente diferentes. E talvez você esteja pensando, esse boneco de papel esquisito vai ficar 10 minutos falando para no final chegar à conclusão de que aquele monte de quadrado colorido do Rothko são uma representação da essência das coisas. E na verdade, não. Quer dizer, talvez seja, né? Sei lá. Mas o que me encantou na visão do Rothko sobre a arte e a vida foi algo que vai além da percepção do que é ou não é real. Meu primeiro contato com o trabalho dele foi na peça Red, que conta um período bem conturbado da vida do Rothko. A narrativa começa quando Rothko contrata um novo assistente chamado Ken para ajudar ele com uma série de pinturas que foi encomendada por um restaurante? O restaurante Four Seasons ia pagar uma quantia que hoje seria equivalente a milhões e milhões de reais pelas pinturas, mas tinha um problema. No meio do processo, o Rothko percebe que os quadros dele iam virar só uma decoração em um ambiente frequentado por milionários riquinhos e fúteis que não davam a mínima para a arte. Em um momento, ele até pensa em fazer as pinturas carregarem um sentimento extremamente negativo só para fazer os ricaços perderem o apetite quando fossem comer no restaurante, mas acaba chegando à conclusão de que eles eram superficiais demais até para entender essa provocação. E à medida que ele vai pintando e a angústia de enviar os quadros pro restaurante vai aumentando, a relação do Rothko com seu assistente Ken vai ficando cada vez pior e eles começam a ter debates cada vez mais acalorados. Até que chega a cena que abriu a minha mente para uma nova visão sobre arte e sobre o pensamento do Rothko. O Rothko acaba de perder um lapso de inspiração quando Ken sugere que a pintura precisa de mais vermelho, deixando o Rothko muito puto da cara. E isso acaba fazendo eles caírem em uma discussão intensa sobre o que significa vermelho. Parece uma discussão meio doida, né? Mas olha só que interessante. O Ken diz que o nascer do sol é vermelho. Vermelho é o bater do coração. Vermelho é paixão. Vinho vermelho, rosa vermelha, batom vermelho, beterrabas, tulipas, pimentas. O Rothko responde que vermelho é sangue arterial. Ferrugem da bicicleta no quintal. O Ken responde dizendo maçãs, tomates, mas o Rothko rebate com o bombardeio de Dresden à noite, o sol de Rousseau, a bandeira em Delacroix e o manto em El Greco. E o Ken diz, nariz de um coelho, olhos de um albino, um papagaio. E o Rothko rebate de novo, flecha atômico, se cortar barbeando, na espuma. E o Ken responde, caquis, romance, distrito da luz vermelha. E o Rothko diz, víscera, fogo, falvistas mortos, E por último, o Ken diz, Papai Noel. E o Rothko diz, o diabo.
Essa discussão entre eles me fez perceber uma coisa que eu definitivamente não esperava. Eu não faço ideia do que vermelho realmente significa. Existem mais nuances e significados em uma simples cor do que eu era capaz de imaginar. Então, se eu não faço ideia do que é vermelho, como é que eu posso achar uma pintura de 2 retângulos vermelhos algo simples e bobo? De repente, esse pensamento deixou de fazer sentido para mim. E foi com essas dúvidas na cabeça que eu vi um quadro do Hotchko pela primeira vez. Afinal, enquanto eu estava assistindo a peça, eu não fazia ideia de que ele era uma pessoa real. Então eu pesquisei o nome dele e o que eu vi foi isso: vermelho. Os primeiros quadros que eu vi foram justamente os painéis que tinham sido encomendados pelo restaurante, e a sensação que eles me passaram foi absolutamente inquietante e angustiante. Eu mostrei eles para o meu irmão sem nenhum contexto e ele disse que eles faziam ele lembrar do som de metal arranhando no vidro. E cada vez que eu olhava um quadro novo, eu imediatamente tinha sensações e sentimentos super intensos só explorando a profundidade de diferentes cores e formas. E talvez para você que está assistindo, eles passem uma sensação completamente diferente ou até não tenham significado nenhum. E é justamente nessa multiplicidade de interpretações que mora a coisa que mais me surpreendeu sobre o Hotchko e arte abstrata. Enquanto eu pesquisava sobre o Hotchko, eu descobri uma informação um pouco conflitante. Um dos últimos trabalhos dele foi um grupo de pinturas e de descrições para a construção de uma capela. O que é bem estranho considerando que ele era ateu. A capela do Hotchko não tem símbolos nem figuras. Só um grupo de bancos cercado por uma série de pinturas quase inteiramente escuras. E por causa dessa ausência de imagens da capela, pessoas de todas as religiões se encontram lá para realizar e compartilhar suas práticas religiosas umas com as outras. É um espaço de paz feito para abraçar qualquer pessoa, independente de quem ela é ou do que ela acredita. E em partes, essa é uma das essências da arte do Hotchko. A abstração faz com que as pinturas nunca envelheçam. Enquanto imagens e signos têm significados interiores e podem se alterar ao longo do tempo, o vermelho sempre vai ser vermelho. E mais importante, a arte deixa de ser sobre o que o autor quer comunicar e passa a ser sobre você e sobre o que você quiser construir com ela. Afinal, o que o vermelho significa para você nunca será o que o vermelho significa para outra pessoa. No final das contas, faz sentido que os quadros da capela do Hotchko sejam completamente escuros. Afinal, o que é ter fé se não fechar os olhos, encarar a escuridão e acreditar que existe algo do outro lado? Algo que nenhuma outra pessoa pode ver. Só você. Assim como o que o Hotchko era em sua verdadeira essência, era algo que nenhuma fotografia poderia capturar, porque o significado das cores dele eram únicos para ele. No vídeo passado, nós falamos sobre como o mouse reinventou a forma como o tempo funciona nos quadrinhos. Se você quiser descobrir como, é só clicar na thumbnail aí na tela. Agora, eu vou. Mas eu volto.